Mapa das ações da bolsa. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Eu montei aqui um mapa das ações da bolsa, né? Um conhecido também como Stock Guide no mercado institucional, que nada mais é do que um relatório onde a gente compila todos os dados, né? Então, vocês estão vendo aqui de forma bem pequena, né? A companhia, o ticker, setor, peso no Ibovespa, valor de mercado, dívida líquida, lucro 2018, 19 projetado 2020, EBITDA, que é uma medida de geração de caixa, né, 18, 19 e 20, e os múltiplos preço-lucro e EV/EBITDA, tá? Então isso aqui é um mapa das ações, aqui contém as ações das 75 empresas listadas no Ibovespa, né, que compõem o índice Ibovespa. 3 delas são as mesmas, né? Uma questão de PNON, e 2 são holding, mas aqui está compilado 100% do índice Ibovespa. E esse relatório aqui completo eu vou deixar disponível para vocês, tá? Muita gente me pediu um canal de Telegram faz tempo, então eu decidi criar esse canal novo, o link está aqui embaixo. Esse relatório eu vou disponibilizar lá dentro. A ideia é mandar conteúdos assim mais esporadicamente, em coisas mais detalhadas sobre análise, não com uma frequência muito grande, tá, pessoal? Então podem se inscrever, o link está aqui embaixo e aí vocês conseguem baixar esse relatório completo. E vamos lá, né? Então esse relatório aqui é o início da análise, né, que nós fazemos, que os analistas, né, no caso eu, da minha metodologia. Eu já falei aqui num vídeo recentemente que eu uso muito a estratégia chamada top and down, que nada mais é do que começar pelo topo, né, e ir afunilando, ou seja, olhar para a economia local, global, começar a entender a dinâmica, quais setores estão sendo beneficiados pelo atual momento, e aí você chega nos melhores setores, onde você quer ter posição e começa a olhar para as empresas dentro desse setor, e aí você começa a fazer um valuation aí das principais até escolher uma empresa que você gosta. Tá? Então isso aqui é mais ou menos o modelo que a gente usa. Lógico que a gente usa com uma quantidade de dados um pouco maior, mas aqui está uma forma simplificada e dá para vocês entenderem bacana, bem isso aqui, tá? Então serve como um mapa mesmo da bolsa. E vamos começar. Eu falo aqui que para entrar numa ação, para escolher, né, o que você vai investir, você precisa ter um driver, né? Então, no mercado institucional a gente usa driver como um significado de o que vai fazer o preço dessa ação subir, né? Qual é o fato que vai começar esse movimento, tá? Então, eu sempre busco esses fatos que vão impactar no preço das ações e aí escolho as melhores de cada setor. Eu vou começar aqui fazendo uma análise, vou pegar alguns pedaços desse mapa de ações e mostrar onde estão as minhas empresas favoritas, onde eu acho que tem uma rentabilidade boa. Vou começar pelo primeiro, tá? Setor de proteína animal. Eu tenho falado desse setor faz um tempo já no canal, né? Tivemos uma mudança nesse setor. Dado a China deixou de produzir depois da peste suína africana, né, que afetou a produção de porcos por lá, e começou a demandar muito proteína do nosso mercado. A gente viu essa demanda, né, tanto do lado das empresas como na balança comercial. Isso tem impactado, essa mudança é permanente. Além disso, a gente tem questão de dólar, entre outros fatores que estão ajudando. Então vamos olhar para esse setor. Quantas empresas estão listadas, tá, no Ibovespa? Tá? Existem outras empresas que eu não coloquei aqui, a bolsa tem bem mais que isso, mas eu estou colocando o Ibovespa aqui. Então a gente tem a BR Foods, a JBS, a Marfrig e a Minerva, tá? Eu quero estar posicionado nesse setor. Então a gente está falando aqui abate, né, de frigoríficos. Então Minerva e Marfrig são, a maioria da receita delas vem do abate mesmo, de fato, né? Puramente vende o bife, né, que a gente fala, vende a carne bovina para exportação. A BR Foods e JBS já são um pouco mais completas, né? No caso BR Foods é muito mais porco e frango. JBS é um portfólio completo, mas eles têm produtos processados, né? Não é puramente a carne in natura congelado. Então, essas são algumas diferenças, mas eu vou olhar aqui para o tamanho delas, que é uma coisa importante, né? Market cap, para saber nível de liquidez, se é uma small cap, se não é, o que pode atrapalhar ou não esse ativo, dívida para saber o endividamento, e aqui no caso, né, tem o EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa da empresa. A gente não olha muito nesse setor
para lucro, porque o lucro é sempre distorcido, né? O que a gente vê é a empresa tendo prejuízo e gerando caixa, que é uma questão às vezes que muita gente não entende, né? O lucro é uma medida, é uma métrica contábil. Se, por exemplo, a empresa ganha dinheiro operacionalmente e aí a dívida está em dólar e o dólar sobe, ela tem um impacto na linha de receita financeira, ou seja, ela tem ali teoricamente, de forma contábil no DRE, um custo, que muitas vezes acaba gerando um prejuízo para a empresa. Entretanto, a empresa não desembolsou de fato dinheiro, ela só vai desembolsar lá na frente quando a dívida tiver que ser amortizada, ou então, conforme aconteça alguma variação do dólar, isso pode mudar também, além de hedges que a empresa tem, o hedge passa pelo balanço, entretanto isso acaba distorcendo muito. Então, por exemplo, o resultado da Minerva foi um resultado do primeiro trimestre desse ano, foi excepcional, a empresa gerou 900 milhões de caixa e o lucro não foi nem perto disso, tá? Então a gente vê essas distorções bem grandes. Mas se a gente olhar aqui para essa métrica, né, EV/EBITDA, a gente está vendo aqui que essas empresas estão próximas a entre 4 e 6 vezes EBITDA. Então, assim, estão descontadas num momento positivo. E aqui eu vou entrar nos detalhes, né? Vou começar a fazer uma análise de cada uma delas para escolher a melhor ou as melhores, tá? Então, esse é um setor que eu gosto e aqui é um exemplo de como a gente olha e depois disso a gente vai começar a aprofundar para um valuation mesmo diretamente. Segundo driver, né, que vai impulsionar, está impulsionando o mercado, né, e algumas ações, são as ações dolarizadas. Tá? Proteína animal é dolarizado, mas eu quebrei aqui especificamente em proteína, que é um setor que eu tenho gostado bastante. Então eu separei aqui algumas ações. Então estou falando de Vale, Gerdau, Klabin e Suzano. Essas empresas são as que mais se beneficiam, né, proteína, de uma alta cambial. A maioria delas tem toda a receita dolarizada e boa parte do custo não dolarizado. Então aqui a gente vai olhar exatamente dívida, como é que está aqui a questão da geração de caixa, né? Aqui existem algumas... O lucro também distorce muito pela relação que ela tem, às vezes, dívida em dólar. Então eu acabo olhando muito mais para a geração de caixa do que para lucro. Mas, por exemplo, se a gente olha para a Vale aqui, a Vale está numa métrica de 3 vezes e meia EV/EBITDA. Então a gente olha para essas ações, elas estão extremamente descontadas, tá? Num momento que é positivo, e a gente vê isso, esse reflexo no preço das ações, né? O que a gente está assistindo nas últimas semanas é uma alta principalmente Vale, Klabin e Suzano, né? Tem se destacado aí em função de se comportar como um hedge cambial. O dólar saiu do patamar dos R$4, está sendo negociado hoje acima dos 5,90. Ou seja, a gente está falando aí de uma alta de mais de 40%. Isso nada mais é do que a receita aumentando dessas empresas, tá? Então por isso que eu gosto de estar posicionado nesse setor. Bom, trazendo mais uma lista de empresas assim que eu gosto, que eu parto desse relatório para começar as análises mais micro, né? Existe um movimento no Brasil em que o Estado, né, a visão das pessoas está mais liberal, ou seja, né, menos Estado, mais autonomia, e as empresas que estão atreladas à gestão pública, né, que tem controle estatal, estão passando por uma mudança. Então a gente viu isso desde 2015, 2016 em diante. Né? A gente tinha problema na Petro, no Banco do Brasil, na Eletrobras, todas elas estavam num momento quase quebradas. E hoje a gente vê uma melhora muito grande, tanto da gestão, né? Teve troca de comandos de todas elas, uma melhora na eficiência. Então a gente viu recorrentemente uma melhora nos resultados dessas empresas. Aqui eu separei algumas delas, né? Banco do Brasil, Petro, Eletrobras e Sabesp. Sabesp está atrelado ao Estado de São Paulo, né? Pode ter uma privatização. E além disso, né, um setor ainda que saneamento não tem um marco regulatório tão forte como as elétricas, né? Isso aqui tende a acontecer e impulsionar muito mais esse setor. Então eu olho para essas empresas aqui para escolher qual eu vou me posicionar. Então se a gente olhar para as métricas aqui, EV/EBITDA, por exemplo, Petro, o ano passado, 2019, estava próximo de 4 vezes, estava descontado em relação lá fora. Esse ano a gente vê uma piora, porque o petróleo caiu fortemente, impactou esse resultado, né? Entretanto, eu já falei aqui, o petróleo vem se recuperando e não é minimamente provável que ele vai ficar nesse patamar por uma questão de dinâmica mundial. Então, tem algumas coisas que a gente tem que entrar na nossa conta também. Eletrobras e Banco do Brasil também extremamente descontadas,
para Banco do Brasil, né, a gente nunca olha para EBITDA, né, porque o banco não tem dívida, então a gente olha diretamente para lucro. Tá? E para essas outras empresas a gente pode olhar para a métrica EV/EBITDA. Então cada segmento você acaba olhando para uma métrica diferente, não é tudo que faz sentido para todas. Né? Eu falei aqui sobre esses pontos no canal. Mais um segmento que eu gosto bastante, tá? Então que eu separei aqui algumas empresas para vocês darem uma olhada, que nada mais é do que o setor de e-commerce brasileiro. Então, na bolsa temos 4, né? A B2W, a Lojas Americanas, né? Que é dona da B2W, então por consequência tem um componente de e-commerce, Magazine Luiza, que é a mais ex-B2W, é a mais exposta a essa mudança, né? E a Via Varejo, que está trabalhando para cada vez mais aumentar a parcela do e-commerce. E por que eu quero estar posicionado no e-commerce? O coronavírus mudou a vida das pessoas de alguma forma permanente. Né? Algumas mudanças serão permanentes no mundo. E o e-commerce é uma delas. As gerações mais jovens estavam acostumadas a comprar tudo via internet. As mais antigas não, por uma questão até de confiança, de hábitos. Nesse momento, todos foram obrigados a comprar. Não tem loja aberta, né? Na maioria dos lugares não estavam abertas. Então as pessoas que não estavam habituadas, nunca tinham comprado, compraram. Provavelmente tiveram boas experiências e vão se manter comprando. Ela testou, funcionou, não existe nenhuma fraude, né? Aquele medo todo acaba caindo e isso cria uma demanda aí permanente. Então a gente viu o e-commerce brasileiro crescendo fortemente, não só aqui, né? Nos mercados globais, nos Estados Unidos, Europa, que já tem uma penetração bem maior do que aqui, crescendo aqui consideravelmente. Né? Então esse setor aqui com certeza vai ter uma mudança permanente em função de mudança de hábitos. E o que eu estou mostrando em todos esses pontos? Né? A gente está falando de crescimento, de receita, dado o cenário macro nesses pontos. Então, no caso da proteína animal e dólar, o aumento da receita em função do aumento de demanda, né? No caso da China, e da desvalorização do real, ou seja, aumentando a receita em real, dado um dólar mais forte. Aqui o e-commerce também, né? Um aumento do volume, dado uma melhora na penetração. Então, são todos esses pontos, né? No caso das empresas aí que passaram por uma mudança, dado a gestão pública, por uma eficiência maior e pelo foco, toda empresa tem um único objetivo, né? Na última linha, né? Gerar lucro. Então, assim, ninguém se monta uma empresa para dar prejuízo. Então esse é o ponto da mudança das empresas que têm um controle estatal e que estão trabalhando como se fosse uma empresa. Afinal, elas não são políticas, elas são empresas. Então são todos esses pontos que eu chamo a atenção. Bom, aqui, né, são mais dois setores, assim, dois drivers que eu gosto bastante, deixo como sugestão aqui para vocês analisarem. Né? Então, um deles tem gente que quer estar defensivo nesse momento, né? Não quer correr grandes riscos. Ou seja, grandes riscos, a gente pressupõe, né, uma previsibilidade das receitas e dos lucros. Então, estamos falando de algumas empresas, né? Como o setor, as empresas atreladas aos supermercados, né? Então Carrefour e Pão de Açúcar, que acontecer, as variações no médio prazo não serão grandes, não tem um impacto, as pessoas não deixam de comer, então isso é um ponto importante. As empresas de telecomunicações, né? Então a gente está falando de Vivo e TIM, então as duas empresas aí no Ibovespa que também são mais defensivas, e também as de transmissão dentro da bolsa que correm um risco menor de variação de receita. Então, para quem gosta, para quem está posicionado um pouco mais defensivo, esse é uma forma de olhar. E o que eu olho além disso, né? Uma outra sugestão para o investidor, né? Para quem quer estar posicionado. Existem dois. A primeira delas é as empresas de qualidade. Tá? Então, aquelas empresas que têm uma execução exemplar, que entregam lucros crescentes, né? E sempre tem um patamar de valuation caro. Entretanto, de alguma forma, como o lucro sempre cresce, os resultados sempre crescem, no ano seguinte elas acabam estando descontadas. Então a gente chama isso de qualidade, vai. A gente falar de qualidade aqui, a gente está falando de Renner, de Localiza, de VEG, de Magalu. Essas são empresas de qualidade que vão ter múltiplos sempre mais esticados, mas elas caíram bastante em função do cenário. Então, qualidade é uma coisa importante nesse momento. São empresas que vão, aconteça o que acontecer, daqui 1, 2, 3 anos estarão muito bem. Então, isso
é uma outra caixinha para a gente analisar. E também, né, aqueles valuations extremamente descontados e dentro de um cenário, né, de empresas que foram impactadas pela crise esse ano, né, mas vão passar por isso. Né? Então a gente está falando assim, o que a gente pode olhar? Os bancos extremamente descontados, mesmo com projeções aqui contemplando uma queda de lucro para esse ano. Além disso, varejo, tem muita coisa descontada que caiu fortemente. Então é uma outra caixinha aí que vale para o investidor parar um pouquinho, dar uma olhada, analisar com calma, que tem bastante coisa interessante, pessoal. Bom, lembrando que o link para o meu canal, meu novo canal do Telegram, está aqui embaixo, esse relatório, esse mapa das ações vai estar disponível lá dentro, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Se você não deu um like, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.